nós iniciamos a carta sagrada do Alter Rebbe, do Rav Shneur Zalman, de número 12. E essa carta, como nós já nos acostumamos, e assim como muitas outras que estudamos e ainda estamos por estudar, ela também enfatiza de sobremaneira a importância da mitzvah da tzedakah, destacando e elaborando o efeito espiritual, o alcance especial que essa mitzvah produz. Então inicia o Alter Rebbe essa carta com uma citação tirada do profeta Isaías 32, Vehaya Maaseh Tzedakah Shalom Vavodat Tzedakah Ashket Vabetach Adolah. Ele nos traz um versículo, portanto, do profeta Isaías que nos diz, traduzindo de forma livre, que a recompensa pelo ato, pela ação da tzedakah será a paz, enquanto que a recompensa para o serviço da tzedakah será a serenidade e a segurança para sempre. Ou seja, o versículo aqui nos diz que há uma diferença, que há uma recompensa distinta para cada tipo de tzedakah. E o versículo nos menciona dois tipos, duas categorias, duas formas de se praticar a tzedakah, a caridade. Uma delas é o que o versículo chama de Maaseh tzedakah, o ato, a ação da tzedakah, o ato propriamente dito. Se diz que a recompensa pelo ato da tzedakah consiste em ter paz. A recompensa do ato da tzedakah é a paz, enquanto que a recompensa pelo serviço, trabalho, serviço da tzedakah consiste em algo distinto, Hashket Vavetach Adolam, que seria a serenidade e a segurança para sempre. Então inicia o Alter Rebbe perguntando, Lehavina Efresh Sheben Maaseh La'avodah. Em primeiro lugar, nós precisamos já entender qual a diferença do ato da tzedakah e do serviço da tzedakah. Qual a diferença, em que consiste a diferença entre o ato e o serviço que são mencionados aqui no versículo pelo profeta. Como também qual a diferença nas recompensas, o ben shalom, entre a paz e o que ele traz em seguida, lehashket vavetach, a serenidade e a segurança, etc. Vai começar nos explicando primeiro qual é o conceito, qual o significado de shalom, de paz. Uma vez que se fala que a recompensa pelo ato da tzedakah consiste na paz, ele vai começar nos explicando de uma forma mais profunda o significado místico de paz. Baseado naquilo que disseram os nossos sábios de abençoada memória, aquilo que eles interpretaram al pasuk sobre o versículo que nos diz Ose Shalom Bimromav, um versículo no livro de Jó, quando se fala lá que Deus faz a paz nas alturas, nas suas alturas, nas alturas celestiais, nas suas alturas, Deus promove lá a paz. Então, nós sabemos que aqui na Terra, infelizmente, às vezes existem guerras e conflitos, mas nas alturas celestiais, qual a necessidade de paz? No plano espiritual, no plano celestial, celeste. Então, o que significa aquilo que está escrito no versículo Se Shalom Bimromav, que Deus faz e promove a paz nas alturas celestiais? Então ele nos explica, baseado no que disseram os nossos sábios, sim, explicam os nossos sábios, interpretam no Talmud, que Michael Sar Shel Mayim ve Gavriel Sar Shel Esh Bein Mechabim Ze et Ze. Se fala que o anjo Micael, ele é chamado do ministro encarregado da água. Nós vamos ver qual o significado dessa linguagem figurativa, o que elas simbolizam, enquanto que Gabriel, o anjo Gabriel, é chamado ministro do fogo, encarregado do fogo.
por mais que eles são antagônicos, ou seja, a água apaga o fogo não convive com a água, mesmo assim ele nos diz, por mais que nas alturas celestiais existem esses anjos, Micael e Gabriel, enquanto que Micael ele é o anjo da água e Gabriel é o anjo do fogo, que parecem ter uma atuação oposta, contudo, eles não extinguem um ao outro, eles não apagam um ao outro, eles não entram em conflito. Isso significa que Deus promove a paz, que Deus faz e mantém a paz nas alturas celestiais. E ele elabora o assunto e nos explica. Klomar, isso quer dizer, isso significa Shemichael sar shel chesed anikra beshem mayim hayordim makom gavoa lemakom namuch. Ele nos fala que o anjo Michael, o anjo Micael, é chamado ministro da água. Por quê? Porque ele é também o encarregado responsável pelo atributo de chesed. Ele personifica dentro de si a Sefirah, o atributo de Chesed, que significa bondade. Ele é um agente de Deus para fazer, promover, trazer ao mundo a bondade. Por isso ele é chamado do ministro da água, uma vez que a água simboliza e representa a bondade. Assim como as águas descem das alturas celestiais e chegam até o plano terrestre mais baixo, até o nível mais inferior, isso expressa e representa também o atributo de Chesed, dar e doar. Mesmo aquele que se encontra lá em cima, ele olha para aquele que está lá embaixo, que está bem abaixo dele, e dá para ele, transmite para ele. Ele nos fala então que a água simboliza esse conceito, Veu bechinat hashpa'ah veitpashtut hachayut. A água representa, portanto, nesse fato, ou seja, a partir disso que a água ela deixa as alturas elevadas e desce até os pontos mais baixos inferiores, então ela representa a Ashpa'ah, a transmissão de fluxo divino, a propagação e expansão da energia divina, trazendo para nós, ou seja, Itpashtut Hayud, a propagação, expansão da vitalidade de Deus, Meolamot Elyonim Letachtonim, trazendo essa energia, essa vitalidade desde os mundos mais elevados, os planos superiores, até isso se materializar e se concretizar aqui embaixo, no plano inferior para nós. Então isso é o que representa a água. A água está associada, portanto, com Chesed, bondade. O ministro da água, por assim chamar, é o anjo Michael. E essa é a sua característica, ele é um agente de Chesed para trazer e transmitir o Chesed da bondade para nós. Enquanto isso, em contrapartida, o Bechinat Esh tem um ministro do fogo. Ministro do fogo que nós dissemos, ele é chamado de Gabriel, e Gabriel, como o próprio nome diz, vem de Gabriel, vem de Gevurah. Gevurah significa rigor, severidade. Isso está associado com o fogo. O Bechinat Esh Shetiva La'alot Lemala, diferente da água que desce das alturas superiores, ela desce, é trazida, atraída até o plano terrestre, o plano inferior. Já o fogo tem a natureza contrária. A chama do fogo, mesmo quando você segura a vela de cabeça para baixo, a chama sempre vai se voltar para cima, em contraste com a água, como as chuvas, a água que desce de cima e cai e chega até aqui embaixo. O fogo, ele quer sair de baixo, se desprender e sempre se elevar e permanecer acima, porque lá está sua fonte e raiz. Então ele nos diz que o fogo, com essa sua natureza, com essa característica que ele tem lá, La'alot Lemala, de sempre estar se desprendendo, estar se elevando, estar subindo, ele representa, ele simboliza Ibechinat Gvura Veistalkut Ashpa'at Chaim Mimata Lemala. Ele representa o atributo de Gevurah, de rigor, de severidade, de discernimento, que isso representa, em contraste com Chesed, que é a influência, a transmissão do fluxo e energia divina. Gevurah representa reter,
segurar essa influência, ou mesmo até retirá-la, ou seja, não permitir. Se os seres inferiores não são merecedores, não estão aptos, não fazem jus a essa luz, a essa energia, então fazer com que ela fique retida, segurá-la, por assim chamar, nas alturas celestiais. Então esse é o conceito de Gevurah, de agir com critério e rigor, com severidade, etc., e inclusive retendo, segurando Ashpa'at HaChaim, esse fluxo de vitalidade, Mimata Lemala, mesmo aquilo que está embaixo, aquele fluxo de vitalidade que já chegou no plano inferior, se as criaturas não o fazem por merecer, retirá-lo, tirá-lo de baixo e retorná-lo para cima. Shelo leashpia rak betzimtzum atzum verav. Em outras palavras, o atributo de Gevurah, ele impõe critérios rigorosos, severos, que se já algo vai ser transmitido, influenciado, força vital, energia divina, que isso seja feito de uma forma muito limitada, muito condensada, apenas para quem é merecedor, apenas para quem faz jus. Então essa é a característica de Gevurah, e por isso Gevurah está associada com o fogo, assim como o fogo, ele sai de baixo e a sua chama sobe e se eleva. Da mesma forma, Gevurah, pelo critério de Gevurah, pelo critério de rigor e severidade, quer se segurar, se reter o fluxo de energia divina, não aqui embaixo, mas sim em cima, chegando aqui embaixo apenas quando a criatura é merecedora. E mesmo aquilo que chega aqui de uma forma muito limitada e condensada. E o agente da Sefirah de Gevurah, aquele que impõe esse rigor, essa severidade, esse critério, é o anjo Gabriel. De qualquer forma, ele nos diz que esses dois atributos, eles não só que Chesed de Gevurah, bondade, severidade e rigor, não só que eles são distintos, diferentes, mas eles são opostos, são contrários, Vehen Midot Negdiot, portanto, eles são atributos opostos, Vafachayot Zulazu, e totalmente contrários um ao outro. São atributos, características conflitantes. Porém, ele faz uma ressalva e ele nos diz, quando eles são conflitantes, Vehainu kshehem bibchinat midot levadan. Ele nos diz, quando eles são opostos, apenas, então, somente quando eles estão nos seus respectivos estados básicos originais, como atributos, ou seja, quando eles já estão na forma de atributos particulares individuais. Quando cada um já tem a sua, por assim chamar, individualidade, quando cada um já tem a sua característica própria, aí então cada um assume a sua característica chesed, bondade, expandir, dar, doar, etc. Enquanto que Gevurah é rigor, severidade, reter, condensar, etc. Mas isso quando eles já têm a sua característica própria. Porém, prossegue e nos diz, HaKadosh Baruch Hu ose shalom beineihem. Isso que nos diz o versículo, que Deus promove, Deus faz a paz entre eles, entre o atributo de Chesed com o atributo de Gevurah, entre a bondade e a severidade. Deus faz as pazes entre o anjo Michael e o anjo Gabriel. Deus concilia a água e o fogo, tudo aquilo que está simbolizado, que mencionamos acima. Como é feita essa paz, como é promovida essa harmonia, não é? Como ele vai apaziguar os opostos. והיינו על ידי גילוי שמתגלה בהן הערה רבה והשפעה עצומה מאוד מאוד מאור אין סוף ברוך הוא. Nos diz que essa paz é feita de que forma, de que maneira? Através disso que Deus faz brilhar sobre eles, sobre esses atributos,
uma revelação divina, uma revelação muito intensa, um fluxo fabuloso, enorme, muito grande da luz divina infinita. Através dessa revelação de uma luminosidade imensa, uma manifestação intensa dessa luz infinita de Deus, que Hashem faz com que se revela dentro deles, naquele instante, essa revelação ofusca e neutraliza as características próprias, individuais, de cada um desses atributos, as forças específicas de cada um desses atributos, suas características básicas se rendem, por assim dizer, elas se neutralizam diante dessa luz maior, que é a luz infinita de Deus, que é uma luz simples, não caracterizada,